Olá, aqui é o professor Marcelo da Mister Cursos Capacitação Profissional com mais uma aula de CorelDRAW para vocês. Na aula de hoje nós iremos redesenhar esse logotipo vintage. Vintage quer dizer antigo. Só que antes eu quero apresentar para vocês, superficialmente, o que é logo e o que é logotipo, já que muitos designers ainda não aceitam essa definição logomarca. Então, para muitos, essa expressão logomarca não é uma expressão válida, porém, a todo momento a gente está lidando com as expressões logo e logotipo. Então, a grosso modo, fazendo uma comparação aqui com essa marca famosa, a gente pode analisar que logo é o símbolo, logotipo é o símbolo, logo, e tipo, aqui nessa definição do grego, etc., mas tipo, na verdade, quer dizer texto, né? Tipografia. Quando você ouve a expressão tipografia, aí está relacionado a texto, está relacionado ao formato da letra, à categoria da letra, ao estilo da fonte. Não é errado dizer que tipo, que vem de type, se fosse em inglês, né, tipos do grego, não é errado você dizer que tipo se refere a letras. E para muitos, né, gente, para a maioria dos designers, essa expressão logomarca ela não faz sentido nenhum. Porém, ela é muito usada, logomarca, essa expressão ela é muito usada, tá? Mas ela é usada da mesma maneira que você diz em relação a um computador, que você pode pegar, por exemplo, e levar para manutenção a CPU. Né? Então você vai pegar a CPU do seu computador, você vai levar para manutenção, sendo que CPU na verdade é o processador. Tá? Logo é o desenho da marca, logotipo já é o desenho junto com o texto. Então vamos voltar para o nosso trabalho aqui. Peguei esse logotipo vintage aqui, porque ele tem uns traços bem interessantes para a gente analisar, e me parece que quando esse logotipo foi criado, era na época do desenho à mão ainda, né? Mas é uma marca aqui bem interessante, tá? Cheia de detalhes que a gente vai, então, ver com que ferramentas a gente pode estar recriando então esse trabalho aqui, bem interessante, tá? É uma marca de uma lanchonete. O que a gente vai encontrar bastante na lanchonete? Mostarda, ketchup, essas cores aqui, tá? Aqui eu deixei uma colinha, né, um esquema para você estar olhando aqui, ó. As fontes que foram utilizadas aqui nesse logotipo, nessa marca, tá? E também as cores. E essas cores, elas, se você quiser recriar essas cores, você pode estar, por exemplo, o vermelho do ketchup, você pode estar criando aqui uma figurinha. Vamos pegar aqui na paleta de cores aqui o vermelho normal e vamos adicionar 20% de preto. Como que a gente faz isso? Não esse preto aqui, tá? Esse preto 100% aqui. Então a gente vai pressionar a tecla Ctrl, vai dar um clique e a gente vai dar mais um clique. Cada clique corresponde a 10% de adição dessa cor que a gente clicou aqui, tá? Então vou remover o contorno e vamos fazer uma comparação dessa cor aqui. Lembrando que essa imagem é uma imagem bitmap, tá? Portanto, o modelo de cores aqui é o RGB, como você pode ver aqui no conta-gotas, mas essa cor foi perfeitamente recriada aqui na CMYK. Aí, se você quiser fazer a cor da mostarda, na nossa colinha aqui, então a gente vai pegar um amarelo escuro e a gente vai adicionar 20% de branco
Ctrl, clica uma vez 10%, clica mais uma vez 20%, e agora 10% de verde. E eu tenho a minha cor da mostarda, igualzinho ao RGB aqui. Ok? Bom, interessante que essas cores elas já ficaram aqui na paleta de documentos, né? Toda cor que você trabalha, essa cor ela vai caindo aqui. É como se fosse um histórico. Na verdade é um histórico, não é como se fosse, é um histórico. Ok? Começando então, como sempre, a gente vai começar lá de trás. A gente vai analisar uma forma geométrica, se existe alguma forma geométrica aqui que nos facilite a criação da estrutura dessa forma aqui. Isso aqui é um hexágono, porém com os cantos arredondados. Tá? Se você tiver um retângulo para arredondar os cantos é muito fácil, você pega a ferramenta forma e você consegue fazer isso. Tá? Com um retângulo ou um quadrado. Porém, se você pegar uma figura poligonal, que como o hexágono, polígono, 6 lados. Se não tiver 6 lados, você vem e coloca aqui 6 lados. Tá? E aí vamos criar aqui agora esse hexágono. Vamos alinhar borda com borda. Sempre a parte de fora, a parte maior primeiro. Borda com borda. Daqui a pouco a gente dá uma alinhada nisso aí. Tem que fazer a parte de baixo primeiro aqui. Bom, borda dos 6 lados. E agora, gente, o nosso truquezinho aqui, ó. Com a ferramenta forma, não vou conseguir fazer o arredondamento aqui dessa figura. Então eu vou precisar acionar aqui uma janela de encaixe, filete, vieira e chanfro. E aí o que você tem que fazer? Ó, aqui informa que filete é o arredondamento, vieira é o arredondamento, porém para dentro, e o chanfro é uma reta. Então eu preciso do filete. Tá? Vamos tentar aqui uns 5 milímetros, vamos ver aqui esse padrão de 5 milímetros aqui, vamos aplicar. Faltou um pouco, né? Então nesse caso o que eu tenho que fazer? Eu vou precisar desfazer. Não adianta eu aumentar aqui, por exemplo, para 6 e aplicar que não funcionou. Então eu vou pedir para desfazer. E agora que eu já coloquei 6 milímetros, aí que sempre com a ferramenta seleção, que você pegar a outra, o botão aplicar não fica disponível. Então você vai precisar utilizar aqui a ferramenta seleção de novo. E agora eu vou aplicar com 6 milímetros de arredondamento aqui, 6 milímetros de filete. Talvez um pouco mais. Vamos tentar aqui 8. Aí só que eu preciso desfazer primeiro aqui. E agora aplicar. Não está perfeito, mas está bom. Então vamos ver os outros aqui. Fechar aqui agora que eu não vou precisar mais. Bom, nesse caso você pode fazer o seguinte. Agora você pode pegar a ferramenta forma. Pega no nozinho. E acerta com o nozinho. Aqui é isso mesmo. A falha aqui foi do bitmap. O valor poderia ter sido um pouco maior. Talvez uns 12. Mas foi bom para mostrar que há conserto, né? A ferramenta forma é uma ferramenta que permite corrigir as formas, alterar as formas. Bom, talvez pareça que a figura mais adiante aqui, no plano mais adiante, seria a figura principal
com 3 contornos aqui, mas dessa maneira não vai funcionar, tá? Se você for aplicar os contornos, não vai funcionar. Da única maneira que você vai conseguir fazer isso funcionar aqui, ou conseguir fazer essas outras figuras, é você duplicando aqui, tá? E você vai acertar aqui agora essa figura que está na frente daquela que a gente criou primeiro, tá? Lembrando que você vai precisar redimensionar para você ter então o efeito de contorno aqui, tá? Então é preciso alterar o tamanho aqui, ó. Altura, largura, fazer essas alterações, tá? E a gente vai fazer mais uma vez. E mais uma vez, né? Já que o Ctrl D memorizou as dimensões que eu fiz na primeira alteração, só que a gente vai precisar conferir, né? Não pode ficar nada torto. Bom, então eu já tenho as minhas 4 figuras aqui. A figura original foi criada a de fora, sempre você faz isso, cria a de fora primeiro. E nesse caso, como as formas são iguais, de fora para dentro, então foi só necessário aqui a gente duplicar e fazer pequenos ajustes aqui, tá? A gente não vai colorir nada e a gente vai deixar para colorir tudo no final. O próximo passo aqui agora, nós vamos pegar e vamos fazer a fita. Ferramenta polilinha. Se você quiser fazer um retângulo e converter em curva, também dá, tá? Vamos fechar a figura. Agora com a ferramenta forma, a gente vai pedir aqui em curva. E vamos acertar a curva. Nó nos cantos. Muito bem. Eu colocaria um detalhezinho aqui, ó. Pegar o mesmo. Ctrl D. Para colocar do outro lado. Porém a gente precisa espelhar aqui, ó. Bom, aqui agora nesse plano a gente pode fazer o texto, a gente pode fazer o hambúrguer. Vamos fazer ele aqui. Vou fazer com a polilinha, já estava adicionada lá, né? Vou fazer uma reta aqui e vou fazer um triângulo aqui. Vamos pegar a ferramenta forma, vamos acertar esse nó bem aqui no meio. Vamos pedir agora em curva. Em curva, vamos acertar a curva. Terminar de acertar com a setinha do vetor. Para ficar suave é só deixar essas linhas bem perpendiculares aqui, ó. Bom, essa parte de baixo é bem parecida com a de cima, então vamos tentar duplicar ela aqui, inverter agora aqui, né? Espelhar verticalmente. Acertando os cantinhos aqui. E agora a gente vai achatar com a ferramenta seleção mesmo, tá? A gente vai achatar ela aqui. Ferramenta forma. Ajeita com a setinha aqui agora. Não, isso aqui não pode ficar, tá? Então você tem que deixar essa linha reta. E de preferência você sobe o nó
Muito melhor você fazer isso. Seta apontando para baixo. Seta apontando para baixo. Pronto. Bom, agora o ketchup aqui, né? A gente vai precisar pegar uma colega da Paulilinha aqui, que se chama B-Spline. B-Spline. A ferramenta B-Spline, ela já faz a curva. Você não precisa pedir em curva com o botão direito, fazer uma linha reta e depois você acertar, tá? E você já consegue fazer todas as curvas que você precisa aqui. Você vai começar dando um clique aqui e você já vai ver. Deixa eu aumentar o zoom. Você já vai ver a curva acontecendo aqui, ó. Muda de direção, você dá um clique. Toda vez que você quiser mudar de direção, você vai dar um clique. Apenas dando clique. Não estou pressionando o botão do mouse, simplesmente clicando e prendendo a minha curva onde eu quero. Fazendo isso já logo para não precisar acertar depois. Clica 2 vezes, prontinho, tá aí a nossa ondinha. Precisou acertar, ferramenta forma, sempre ela, tá? Que vai resolver essa questão pra gente. Nozinho, você puxa ele, acerta, se for preciso, tá? Bom, depois a gente vai aumentar a espessura aqui dessa forma, tá? Ou então a gente pode criar uma figura aqui e fazer o preenchimento ao invés de usar o contorno. Pode ser também. Bom, eu preciso soldar aqui com a minha ferramenta forma, tá? Então eu preciso aparecer esse conector aqui, ó, junto com o meu cursor do mouse. Bom, isso aqui é um detalhe, né, que a gente pode tirar aqui com o botão direito do mouse, excluindo o contorno aqui então, tá? Bom, ao invés de colocar um contorno, que é errado você fazer isso com a caneta de contorno, ou seja, você utilizando o botão direito do mouse e aumentando a espessura, é errado, tá? Então é mais interessante você criar uma figura assim, tá? O que eu fiz? Eu fiz a onda pelo centro da minha figura, tá? E eu dupliquei, coloquei aqui embaixo e eu usei 2 linhas retas, que você pode fazer com a caneta, pode fazer com a linha de 2 pontos, né? Então você vai fazer uma linha reta aqui, outra linha reta aqui, e aí com a ferramenta forma, você vai procurar os 2 nós que vão permitir você soldar aqui, tá? E aí sim, aí você pode estar escolhendo uma cor de preenchimento aí, tá? Por agora vamos deixar qualquer cor. Por enquanto aqui, depois a gente vai colocar na cor original, tá? E aqui, gente, a mesma coisa, ó. Você, ao invés de você fazer um contorno,
é mais interessante você criar essa forma aqui, tá? Então a gente vai pegar novamente a polilinha e a gente vai fazer uma espécie de retângulo aqui com ela, com a ferramenta forma. Agora a gente vai criar a curva aqui e aqui. Acertar o nó. Bom, gente, se você quiser usar a ferramenta mão, você tecla a letra H no teclado, tá? Para não fazer como eu aprendi errado aqui, então eu já acostumei desse jeito, tá? Mas o certo é você pegar a ferramenta mão toda vez que você quiser movimentar aqui a sua tela, tá? Vamos tentar aqui agora duplicar, espelhar horizontalmente aqui e ver se encaixa lá. Se não encaixar, quem vai ajudar a gente vai ser a ferramenta forma de novo. Tá? Então, ferramenta forma, nozinho no cantinho, nozinho no cantinho. Tá melhor do que você criar isso daqui, ó, e depois você fazer isso daqui, que é terrível, péssimo, tá? Então, como isso aqui é um logotipo, toda vez que você precisar redimensionar, você vai ter que mexer no contorno. Então, esquece. E, bom, vamos partir agora aqui para os textos, para a gente finalizar aqui a nossa arte, né, desse logotipo. E se você quiser falar logomarca, também não tem problema, tá? Só que é um termo que não é aceito por alguns. Mas conforme eu expliquei, muita gente aceita CPU como gabinete, então vamos aceitar isso aqui também como logomarca, não vai ter problema nenhum não, tá? Mas é um logotipo. Lanches. A fonte, de acordo com a nossa colinha aqui, ó, Freehand 521BT. Freehand 521BT. Não tem nenhum estilo, é ela normal mesmo. Não tem nenhuma curvatura. Tá ótimo. Lembrando, gente, que isso aqui é a sombra do bitmap, o serrilhado. Tá? E não tem como você consertar isso, tá? Só você fazendo de novo. E agora, gordinho, Swiss 721 Black Extra BT. Tudo maiúsculo. Gordinho. Gordinho. 721. Não é essa. Essa daqui. BLK Extra. Black Extra. Vamos lá para a gente acertar aqui o tamanho da fonte. Mexer na largura aqui do texto. Escolher uma letra central para a gente mexer na altura. Pode ser até a letra I. Eu reparo aqui, ó, que esse texto ele está em 3 camadas. Ele não está com um contorno. Ele está em 3 camadas aqui, ó. Vai ser muito fácil de fazer. Vamos acertar primeiro aqui o gordinho aqui. Tem uma curvatura, obviamente vocês já repararam. Muito bem. Vamos partir agora para a nossa curvatura. Linha de 2 pontos. Fazemos uma linha reta. Ferramenta forma. Fazemos aqui uma curva. Pezinho de cada letra aqui. Melhor, vamos fazer isso aqui, ó.
ferramenta forma, seta do vetor, se a seta do vetor desaparecer aqui, é porque você clicou fora, tá? Aí você precisa fazer isso aqui, ó. Você precisa localizar o nó e clicar nele para a setinha aparecer de novo. Bom, tá bom. Mudar de cor, botão direito, escolher outra cor. Tá me confundindo ali. Bom, e agora vamos selecionar nossa palavra gordinho, menu texto, ajustar texto ao caminho e vamos marcar aqui a palavra aqui no nosso caminho. Bom, tem muito contorno aqui, gente, então eu vou fazer o seguinte, eu vou teclar ESC aqui, vou cancelar isso e vou pegar a minha linha separadamente aqui, né, porque tem muita interferência aqui, ó, então de preferência, né, vamos deixar isso aqui separado, gordinho, texto, ajustar texto ao caminho, pronto, centralizando aqui, ó, centralizou, clique, desvincular, um clique, mais um, delete, gordinho, mas tem que ficar alinhado com o de baixo aqui, ó, esse de baixo, ok, muito bem. Bom, está mais ou menos alinhado aqui. Vamos tirar para cima para a gente poder ver as camadas, tá? Então, camada aqui nova, Ctrl D, vou trocar de cor. Vou alinhar perfeitamente aqui. Seleciono os dois, letra E, letra C, alinhei centros vertical e horizontal. E agora eu vou distanciar usando o mouse ou a setinha do teclado. Preciso ver a distância aqui, ó. Um pouquinho para cima, um pouquinho para esquerda. Parece que foi muito, vou mandar desfazer. Vou diminuir aqui essa distância aqui, ó. Vamos colocar aqui. Vamos colocar aqui a metade. 0,5, meio milímetro aqui deve estar bom. Meio milímetro para cima, meio milímetro para a esquerda. Ctrl D, muda de cor, acerta perfeitamente aqui, C, clica fora, né? Para cima, para a esquerda. Será que precisa mais? Vamos mais um pouquinho para cima, para a esquerda. Acima, para a esquerda. Acho que tá bom. Selecionar nosso grupinho aqui e acertar em cima. Largura. Tá bem parecido, né? Bom, o que está faltando aqui agora? Todos os componentes da minha marca já estão aqui. Então eu vou tirar aqui para fora, selecionar tudo aqui, vou tirar aqui para fora e vou começar a colorir. Lembrando que para colorir você pode fazer de diversas formas. Você pode pegar as cores que a gente já criou aqui, ó, e vem aqui e começa a colorir, assim, só arrastando a cor aqui, ó. Ou você pega aqui também no histórico aqui, ou você pega a ferramenta conta-gotas. Então tem 3 maneiras para você estar fazendo isso aqui, tá? Essa da frente mostarda, essa daqui vermelha, essa daqui mostarda.
Bom, essa cor aqui agora é diferente, né? Uma cor palha. Você pode selecionar aqui, pegar a própria mostarda e aí você vai adicionando o branco até você conseguir essa cor pálida lá, ó. Não, acho que não tão pálido, acho que assim tá bonito. Mas é a marca do cliente, então você não pode alterar as cores. Vamos para o conta-gotas. Pronto. Sem quebrar a cabeça. Aqui também. Vamos para o conta-gotas. E aqui, vermelho. Aqui, palha. Aqui. E aqui também. Ferramenta seleção. Vamos selecionar tudo e remover todos os contornos aqui com o botão direito no X. E está aqui a nossa reprodução do logotipo Vintage. Lembrando que isso aqui eu adicionei por minha conta, achei que ficaria mais interessante. Inclusive, para ficar mais interessante, a gente pode escurecer mais. Como que a gente escurece? Vai adicionando esse preto aqui, ó, para dar uma sombra. Muito bom, muito bacana, tá? Então, lado a lado aqui o nosso logotipo Vintage, né, com todas as ferramentas, algumas que vocês ainda não conheciam. E como vetor é sempre melhor. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima.